Gente, a gente tem aberto os programas desde segunda-feira falando de convenções. E, pois é, ontem mais uma. O Partido Social Democracia Brasileira, PSDB, oficializou ontem em convenção partidária realizada no escritório político do candidato que fica na Avenida da Guaíra, aqui em Maringá, a candidatura de Evandro Oliveira à prefeitura da cidade. Então está referendado aí. O candidato ainda não definiu quem será o vice, quer dizer, lá ficou em branco também na ata o nome do vice. A candidatura foi definida pela coligação com o nome também Compromisso com Maringá, composta pelo PSDB, pelo Cidadania e também pelo Avante. Ainda temos outras convenções, PSD no dia 27, eu tenho repetido aqui, da Federação PT, PV e PCdoB no dia 28/7 e do Partido Novo dia 1/8, conforme o calendário eleitoral, de 20 de julho a 5 de agosto, as convenções partidárias devem definir oficialmente os pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeito. E aí o pedido de registro na Justiça Eleitoral precisa ser feito até o dia 15. A gente tem repetido isso aqui, porque tudo isso ainda fica aberto até o dia 15. A gente já falou dessa situação. Ângelo, mais um agora definida, oficializada a candidatura de Evandro Oliveira. Já era esperado, talvez um dos poucos que entraram na disputa querendo ser candidato a prefeito. Isso é muito importante. Muita gente colocou o nome só para aparecer, para ficar em evidência. Não é o caso do Evandro, que chegou até a ser sondado para desistir, mas não, ele botou na cabeça, é a segunda eleição dele. E creio que ele, como todo empresário, aprende com os erros, deve ter aprendido com os erros cometidos na primeira campanha e tentar corrigi-los agora. O que me chama a atenção nele é que ele vai muito para a periferia, mostrar aquela coisa de cotidiano, que um ex-prefeito de Campo Grande se destacou por conta disso. Você resolver as coisas mais urgentes da pessoa. E normalmente o megalomaníaco, o político que pensa no amanhã, em ser candidato a deputado, a governador, não pensa no imediato. Eu acho que um prefeito deve cuidar da sua cidade. E essa, me parece, a impressão, a disposição do Evandro. Porque ele, eu estava até vendo hoje de manhã, antes de vir para cá, um vídeo que ele estava mostrando onde o pessoal desova, essa coisa de lixão que toma Maringá. E a gente sabe que tudo quanto é lugar tem um lixãozinho irregular, que a prefeitura demora para tomar conta. É um aterro sanitário. Muitas vezes pertence a parentes de políticos, né? Então por isso que eles não vão mexer lá. E tá na hora, eu acho, tá na hora. Pelo menos que o exemplo deles é difícil a eleição, obviamente para todos é difícil. Mas que aquela ideia de resolver o imediato, o que a pessoa está precisando, eu imagino que devia prevalecer para todos os candidatos a prefeito. Daniel Matos. Paulo, acredito que o PSDB deve ser um dos partidos que mais vai crescer aqui nessa eleição. O que se fala dos bastidores, né? Daniel, é que a chapa de vereadores é muito boa. Sim. Se pegar um comparativo com 2020, Paulo, a chapa de vereadores do PSDB fez 375 votos na última eleição. Foi muito abaixo, né? Então, acredito que o Evandro aprendeu a fazer uma chapa boa de vereadores. O PSDB hoje, com certeza, vai fazer uma cadeira na Câmara. Hoje tem duas, né? Então, com certeza, fará uma cadeira e vai brigar muito forte pela segunda cadeira. Então, montou um time melhor, montou uma estrutura melhor. Ele também, que na última eleição foi bem abaixo do esperado, foram 1.780 votos. Tem tudo para crescer na eleição, fazer uma votação mais expressiva. E é um nome aí que está aí trabalhando na periferia, tentando fazer um barulho aí contra a gestão, contra os outros candidatos. Chega dos mesmos, é o slogan dele ali, alguns vídeos que ele produz. E é um nome aí interessante para o eleitor analisar, mas ainda falta o vice, né? Tem ali o Cidadania, que tem o Luciano Posa, mas alguns outros nomes, o Avante também, um ou outro nome, mas acredito que o Evandro, assim como na outra eleição, ele gosta dele, seu destaque, o vice acaba nem aparecendo muito, Paulo. Então o PSDB volta a ter um protagonismo aqui em Maringá, brigando por cadeiras na Câmara, e um candidato a prefeito com um pouco mais de condições do que na última eleição. Ô Fernando Tupan, vou usar a fala do Daniel para já tocar para você. É o PSDB voltando ao cenário aqui em Maringá, me parece que é o caso. Paulo Caetano, eu acho que o Rigon e o Daniel estão muito bonzinhos com o Evandro. Eu não entendo.
O PSDB, para começo de conversa, não tem tempo de televisão. Então vai fazer mico, vai eleger no máximo um vereador, e o Evandro, quando vai falar meu nome é Evandro, coligação tal, acabou o tempo. Ele não vai fazer nada, não vai fazer cócegas, porque o PSDB está decadente e não adianta bater o pé e dar uma força, que é um partido que cada vez mais vai para o fundo do barranco, Paulo Caetano. Rejane? Estava aqui fazendo uma rápida pesquisa em relação ao slogan Chega dos Mesmos. Foi usado em 1998 pelo candidato Jamildo Prona, que era partido liderado pelo Enéas. Saudoso Enéas, meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Enfim, o Evandro está aí fazendo, como diz o meu colega aqui, seu corre por aí. A gente realmente tem visto em todas as imagens que ele publica que ele está pegando as áreas mais humildes da cidade, né? Tem entrado em contato com essas pessoas. E assim, eu não lembro de ter visto nenhuma publicação dele comendo pastel na feira. E isso já me surpreende, porque está sendo assim uma prática comum há um bom tempo. Mas é verdade, é uma realidade. Mas daí é requisito para ser eleito isso aí, não? Oi? É requisito para ser eleito ou se candidatar? Eu não sei, só que é um fato interessante, ela né? Ela tá elogiando o fato dele De usar. não Exatamente. Por que elogiando? Elogiando. Qual é o problema de... Porque é demagogia. Pergunta pro Edivaldo se ele gosta de pastel. Experimentar Não, o Edivaldo não é nem candidato e nunca jamais ia no tom, por exemplo, do pastel, né? Esse aí ele já deixou claro. Deixa a Regiane continuar. Eu acho justamente isso, está fazendo totalmente ao contrário, porque chega nessa época, que é de praxe no nosso país, todos vão à feira comer pastel, né? Então, assim, ali a gente porque é pra vê parecer com o povo. Pois é. Então, assim, vou citar mais um vídeo que eu vi do senhor Evandro, que ele senta com um prato ali no meio da comunidade, comendo juntamente com os outros. Então, o atual prefeito de Maringá, nos 8 anos de mandato, ele continua indo pra feira comer pastel. Não, sim, tá? não é uma crítica, é uma observação. Não foi só na campanha, não. Não. Mas ele é um caso à parte, ele quer ser influencer, já é outro departamento. Não, eu tô dizendo assim, aqui a gente pode criar essa conexão. Não é uma crítica, é uma observação em relação à campanha a pré-campanha do senhor Evandro. Vai aqui, Rafael. Pois é, diferente de alguns colegas da bancada que tem, parece uma pequena rusga com o pré-candidato, e que ontem teve a convenção, e é importante a gente colocar que ele está colocando a cara para bater, entendeu? Indiferente se é milionário, se é pobre ou não, ou se ele vai visitar só a periferia agora, ou se vai visitar só a alta sociedade. Eu acho que todo mundo, desde a periferia até a alta sociedade, devem ser representados por um candidato, né? Tem representatividade. Não é ilegítimo ir agora na periferia, ou ilegítimo ir apenas lá no Eurogarden fazer propaganda lá. Não é ilegítimo, entendeu? Nós estamos falando de Maringá, não estamos falando de uma cidade 100% pobre. Tem que deixar muito claro isso. Tem pré-candidatos que realmente é da alta sociedade, tem pré-candidatos que não. Está lá no distrito, está lá na periferia e representa-se assim a população. Tem que deixar muito claro. O que tem que ser criticado são as convenções feitas meia boca, entendeu? Tipo, por fazer, por tabela. Isso tem que ser criticado. Por quê? Porque a gente está entregando a chapa única, né, para a família. De novo, a eleição. Então isso tem que deixar muito claro isso. Acho que tem que bater nas pessoas certas que poderiam sim fazer uma oposição a muitas pessoas que estão disputando. Então assim, as convenções são interessantes, sim. A gente vê o grande evento desde o eventinho pequenininho. Mas a gente não pode ignorar que algumas convenções estão sendo feitas por tabela, para cumprir tabela. Eu lembro muito bem na época, na eleição passada, a Kemi Nishimori, nossa, que bacana, legal. Mas vai ver o fundo eleitoral. Quanto que foi? Eu gostaria de colocar... Nada, não entendi nada. Eu também não. Deixa eu colocar alguma coisa, algo histórico. O PSDB foi fundado por gente do nível de Mário Covas, de FHC, aqui no Paraná, José Richa, em Maringá, Pedro Vir, Jorge Cury, que ninguém pode falar nada. Então, assim, era um pessoal muito bom. Só que em Maringá houve um evento chamado Jairo Janotto. Isso atrapalhou todo o partido durante muito tempo, foi uma decepção. E o partido começa a se recuperar, né? Mesmo porque o Jairo, em seguida ao escândalo, deixou o partido. Então, eu acho importante, sim, que a gente tenha ao menos uma alternativa, né? De repente, as pessoas colocam como alternativa. Porque tem gente, por exemplo, que prefere mandar de través, usando terceiros. Não põe a cara para bater, como disse o Daniel. Quer mudar a cidade?
Larga muito fazer projeto de Maringá há 100 anos, 200 anos e depois não cumprir, como no caso do polo aeronáutico. Vai lá, fala, sou candidato a prefeito, sou candidato a vereador e põe a cara para bater. É o voto. Estamos numa democracia assim que funciona. Eu só lamento que o PSDB, eu não sei se o doutor Jamal foi incluído ontem na relação. Ele estava lá ontem. Né? Tava lá? Tava. Então, eu acho que o partido não precisa contar mais com ele. Ele está cumprindo uma suspensão de direitos políticos e se envolveu na mesma situação na semana passada na prefeitura de Mandaguari. Ele, durante o expediente, ele com um atestado médico fornecido por um ortopedista, ele trabalhava atendendo particular, trabalhando numa empresa. E ele foi pego depois 2 vezes em menos de uma semana. E possivelmente, já há 2 denúncias, né? Possivelmente não vá ser candidato. É uma pena. Né? O Jamal, que havia antes, inclusive, foi visto semana passada lá no escritório do Ricardo Barros, no posto de Ipiranga. Tomara que esse pessoal junte, apoie o partido, apoie o candidato do partido.